Então, isso aqui pode ter acabado de mudar o jogo para envelhecimento e maturação para os destiladores. Afirmativas ousadas e fortes. Eu sei, eu entendo. Não, isso não é uma substituição mágica para um carvalho de altíssima qualidade. Não, isso não vai transformar magicamente um destilado branco em um destilado envelhecido, complexo e delicioso. Mas eu acho que realmente tem o seu valor. Então vamos nos aprofundar aqui. Então, por um lado, estou dizendo que isso muda o jogo. Por outro lado, estou dizendo que não é uma solução mágica. Qual é a real do Soluble Oak? Acho que existem 3 casos de uso realmente úteis para esse material, tanto para destiladores caseiros, quanto, sinceramente, para destiladores comerciais também. Primeiro, ele é muito bom para adicionar aquela camada de suavização, a camada de amaciamento, a camada que deixa o destilado mais harmonioso. Ótimo para um destilado branco. Em segundo lugar, ele faz isso além de adicionar também o sabor amadeirado. Para um destilado com envelhecimento acelerado por um destilador caseiro ou ainda jovem para um destilador comercial, há certo potencial, certo? E por último, porque existem versões diferentes desse produto, o que eu tenho aqui é carvalho americano escuro e carvalho francês. Podemos ajustar ligeiramente os perfis de sabor, enquanto também adicionamos mais presença de carvalho, sem precisar de tempo, né, o que é bom, e sem aquelas coisas grandes e estranhas que podem acontecer. A distringência, pimenta, você entendeu a ideia? Então vamos testar nesses 3 casos de uso diferentes e ver como fica. E eu também vou te contar exatamente o que é essa coisa aqui no meio. Primeiro caso de uso, em um destilado branco. Este é o bourbon de arroz que eu fiz há um tempo atrás. Na verdade, está muito bom. Tem um leve toque de um toque rústico de cereal. Muito sabor. Mas, no momento, ele ainda está com 62%. Aqui está uma garrafinha dele. E sim, é bem intenso mesmo. Isso com certeza. Então, o que vamos fazer é adicionar o Soluble Oak nisso aqui. Vou usar o carvalho americano escuro para esse. Faz sentido, é um bourbon. Vamos tentar suavizar isso um pouco. Agora, eu já fiz vários testes com esse material e também fiz alguns testes para alguns clientes comerciais, na parte de consultoria. Então, sinto que conheço isso relativamente bem e, nesse tipo de situação, de 4 a 8 mililitros desse material por litro é mais ou menos o ponto ideal para suavizar as coisas. Então é isso que vamos buscar. Recomendo fortemente que, se for usar em pequenas doses, utilize uma pipeta ou seringa pequena. Porque você não vai precisar de muito disso, certo? Deixa eu pegar uma. Pipeta adquirida. Este é um frasco de 250 ml. Tem um palpite do que isso faz, então vou direto ao topo, um pouco acima da linha que mostrei, e coloco 2 mililitros aqui. 2 mililitros. Então sim, ela tem um pouco de cor. Não é extremamente escura, com certeza. A contribuição de sabor é maior do que a cor sugere. Outra coisa sobre ela é que ela realmente se beneficia de ficar um tempo resfriando junto com o destilado. Então, na verdade, é muito parecido com o gin. Sabe, quando ele entra na garrafa pela primeira vez, literalmente em 1 hora, já vai estar muito melhor. E depois de 6 horas, vai estar significativamente melhor do que depois de 1 hora. Minha sugestão é esperar com certeza 24 horas antes de realmente avaliar. O ideal seria deixar por cerca de 3 dias. Na minha opinião, depois disso vai ficar um pouco mais integrado. Mas com 3 dias, você vai ter uma ideia muito boa do que isso vai fazer com o destilado. Vou esperar 48 horas, depois voltamos e vamos provar esse comparando com o branco. Tudo bem, vamos lá. Então, desse lado, temos o destilado branco puro. E aqui, claro, o mesmo, só que com Soluble Oak. Então, logo de cara, só pelo aroma,
já consigo sentir a diferença. Este aqui tem exatamente o gosto do que ele é. Uma boa aguardente de milho e arroz, acho que é assim que você chamaria. Tem aquele final fino, etanólico, meio de vodka no aroma. Esse aqui, sinceramente, cheira como um bourbon bem fraco e ruim, porque o carvalho não está saltando do copo. Mas é um produto bem mais equilibrado. Então, as duas coisas que eu percebo de imediato são: para mim, quando eu provo um destilado branco, tem dois momentos em que ele é meio intenso, mais intenso do que um destilado envelhecido. Um é quando você coloca na boca, o sabor é bom, e aí ele meio que te ataca. E aí, quando você engole, ou logo depois de engolir, ele meio que te ataca de novo. E isso suaviza os dois momentos. Ainda é forte, ainda tem 62%. Como eu disse, não é uma solução mágica, mas faz um bom trabalho em suavizar as coisas. A segunda camada é a adição do sabor de carvalho. E não é algo exagerado. Tenho que dizer, a mudança de textura é muito mais perceptível do que o sabor, mas o sabor está totalmente presente. E essa é a versão de carvalho escuro. Então, definitivamente fica um pouco mais para o lado do carvalho carbonizado, e para esse destilado é uma grande melhoria. De verdade, a grande questão é que, comparado ao destilado real, com carvalho de alta qualidade e tempo, ele não oferece todo aquele lado extra de transição química. Então, não estamos obtendo a esterificação extra e sabores adicionais. Não estamos tendo a microoxidação ao longo do tempo. Mas se você só quer melhorar um destilado branco e poder bebê-lo em alguns dias, até que é bom. E para ser honesto, você também poderia misturar algumas das essências de destilação caseira nisso. Você está começando a avançar, certo? Mas não é isso que me empolga com o Soluble Oak? Vamos continuar. Hora da divulgação. Este vídeo não é nem um pouco patrocinado pela Soluble Oak. Eles não sabem o que estou colocando neste vídeo. Eles não têm nenhuma influência sobre o que eu digo neste vídeo, mas eu meio que tenho um interesse direto nisso, porque agora eles estão disponíveis em chasetheircraft.com. Infelizmente, apenas no nosso armazém americano no momento. Vamos trabalhar nisso aqui na Nova Zelândia? Devo dizer que já fiz muitos testes com esse material, tanto pessoalmente aqui, quanto com alguns clientes comerciais. Então, sinto que conheço muito bem esse assunto. E o único motivo de estar no chasetheircraft.com é porque ele realmente faz o que promete. Então, provavelmente, eu deveria te dizer diretamente o que é esse produto. É carvalho solúvel e, essencialmente, é um produto derivado do carvalho, ou seja, eles fizeram algum processo com o carvalho para transformar em forma líquida e colocar em um sachê. E, basicamente, não tem mais nada ali. Não tem outros aromatizantes, não tem glicerina para dar corpo ou sensação na boca, nada. É um líquido base com carvalho, só isso. Então você pode colocar pequenas quantidades disso em um álcool, repetidas vezes. Pacote diferente, lote diferente, e os resultados são super consistentes e estáveis, pelo que vi até agora. A única coisa que isso não é um substituto para o envelhecimento tradicional em barril. E esses caras sabem disso, eles admitem isso, eles falam sobre isso no site deles. Então, se você está procurando carvalho solúvel em pequena escala, pode conseguir em chasetheircraft.com. Se você quer usar comercialmente, vá para a mesma página, mas vou colocar um link na descrição. Entre em contato conosco por lá para conversarmos e avaliar se é adequado para você. E, se for, vamos te ajudar com isso. Enfim, vamos para o próximo caso de uso, que é pegar basicamente um whisky envelhecido rapidamente e ver se conseguimos melhorá-lo um pouco com isso. O Munich Safety Net Video Spirit. E este aqui foi envelhecido por 6 semanas, o que é bastante tempo para um envelhecimento rápido. Mas definitivamente não é tempo suficiente para, você sabe, realmente fazer um whisky verdadeiramente complexo e interessante. E na maioria das vezes, também não é tempo suficiente para suavizar totalmente a sensação na boca.
Então vamos dar um jeito nisso. E eu tenho a opção de carvalho francês ou carvalho americano. Vou provar um pouquinho aqui, só para ter certeza de que lembro realmente do sabor desse destilado. Não apenas, sabe, tentando adivinhar pela memória. Ok, então na verdade é bem suave. Ele amadureceu e ficou um tempo na garrafa. Vamos com o carvalho escuro. Lembra quando falei que há duas formas de eu sentir a ardência de um destilado novo? Uma ocorre no meio do paladar, a outra ao engolir ou após engolir. O meio do paladar desse aqui é realmente muito bom. O final ainda está um pouco áspero. Quero dizer, não me entenda mal, está muito bom para 6 semanas. É incrível, sinceramente. Mas acho que podemos melhorar isso um pouco. Além disso, a presença do carvalho em si está lá, mas eu aceitaria um pouco mais. Então, o carvalho escuro vai ser perfeito para isso. E nos meus testes com esse tipo de destilado, exagerar demais não é isso, é que eu prefiro que o sabor do destilado se destaque mais do que isso aqui. Faz sentido nessa situação? Então não vou usar 2 mililitros. Eu vou diminuir para, quer saber? Vamos fazer cerca de 0,8 mililitros. E eu vou dar uma sacudida de leve agora e depois testar. Vou dar uma provadinha. E talvez eu coloque, talvez até meio mililitro. Isso já vai ser bastante. Talvez eu coloque um pouco mais. Vamos ver. Padrão desse lado, dosado desse lado. Provavelmente eu deveria colocar essa tampa de volta antes que eu esqueça. Um último gole de calibração. Eu ia dizer que quero colocar mais, mas vou parar por aqui. Quer saber? Agora é que a gente enlouquece. Vamos colocar uma pequena quantidade de carvalho francês também, só para dar um pouco mais de complexidade. Aproximadamente 0,2 de carvalho francês. E agora nós esperamos. 48 horas depois, hora de provar. Vamos colocar o padrão assim. E o dosado. Interessante. Isso cheira a um single malt, bem mais para um single malt americano. Acho que esse é meio que o perfil da madeira e a vibe geral que estou sentindo disso. Isso tem muita pegada de bourbon. E o aroma é simplesmente muito mais arredondado, cheio, profundo, marcante de um jeito bom por causa disso. Que loucura! Mesmo depois de todos os testes com Soluble Oak, eu não esperava tanta diferença no aroma nesse estágio. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como disse, já fiz vários testes com esse Soluble Oak. Esta é a primeira vez que eu realmente testo isso para esse caso específico, onde eu peguei um produto envelhecido, mas, vamos ser sinceros, meio ruim no estilo de destilador caseiro e coloquei Soluble Oak nele. Isso é sensacional. Isso é absolutamente sensacional. Para algo com 6 semanas de idade, isso é impressionante, especialmente considerando que é uma receita à prova de erros. Então, 2/3 do açúcar aqui é açúcar mesmo, não grão. Uísque impressionante pelo que é, isso leva a coisa para um outro nível. Uau! Então, aqui está o que isso não faz. Não está adicionando um sabor mais complexo. Não está fazendo, não é um milagre, não é uma solução mágica. Mas o que isso está fazendo é, como posso dizer, está fazendo o que o tempo faz com o uísque, mas apenas no sabor da madeira e na sensação na boca. Então está dando muito mais profundidade no sabor e aroma da madeira.
e meio que está unindo todos os outros sabores e fazendo com que eles se harmonizem de alguma forma. Minha mente explodiu. Vamos em frente. Por último, mas definitivamente não menos importante, este é o Love Childs. Então, isso envelheceu em um barril de carvalho francês por, acho que, cerca de 2 anos e meio, 3 anos. Sinceramente, é um dos meus favoritos, de tudo que eu já fiz, cara. Esse tá no topo. E o motivo pelo qual escolhi esse para aprimorar é que ele tem um sabor absolutamente impressionante. Um aroma e sabor intensamente complexos, mas ele é um pouco forte demais. Mais uma vez, esse é na força do barril. Não lembro exatamente, acho que é 59%. É isso mesmo, Este é o oposto. O retrogosto, ao engolir, é bem suave, fica no meio do paladar. Assim que entra na boca, ele já quer brigar com você. Quando você engole, parece que diz, agora vou me comportar. A outra coisa que me interessa é que isso aqui é carvalho francês. Inicialmente, eu tinha planejado adicionar aquele Soluble Oak de carvalho francês aqui. Mas agora que eu provei, a astringência está bem próxima de onde eu quero que esteja. Acho que não quero forçar mais do que isso. E para os meus sentidos, a versão com carvalho francês é um pouco mais adstringente, mas você também sente mais sabor de madeira junto com isso, que é geralmente como o carvalho francês se comporta. Também no envelhecimento, acho que vou ficar com o carvalho americano. E eu não acho isso ruim. Não me incomoda adicionar um pouco de complexidade à mistura, colocando sabores de carvalho americano em um whisky de carvalho francês e, com sorte, tentando suavizar aquele meio. Também, agora isso é literalmente meio mililitro aí dentro. Sinceramente, acho que isso basta. Para um whisky assim, é tudo o que precisa. Não consigo encontrar a maldita rolha. Vou desligar a câmera, procurar a rolha, voltar em 48 horas e nós vamos testar o Love Child. Versão tratada com Soluble Oak aqui. Love Child padrão daquele lado. Vamos encontrar nossa referência. Eu amo! Eu amo isso. Eu amo esse whisky. Tanto aroma, tanto sabor. A versão do doutor. Beleza. Vou ser sincero aqui, pessoal. Sinto que a gente realmente perdeu um pouco no aroma. Neste aqui, a gente meio que perdeu um pouco daquela característica do carvalho francês. Prefiro esse aroma. Vamos provar. Simplesmente delicioso. E um pouquinho de ardência, mas é simplesmente delicioso. Muito bom. Acho que é a minha coisa favorita que já fiz. Uau! Não sei como me sinto em relação a isso. Eu realmente não sei como me sinto em relação a isso. O lance do destilado, o motivo pelo qual eu adoro, é que ele é um pouco selvagem. O sabor é levado ao extremo. A intensidade é levada ao extremo. Tem algo em ter um destilado assim que é o oposto de suave. Que me faz adorá-lo. Isso meio que o deixou no meio termo. Isso suavizou bastante. Adicionou alguns dos sabores do carvalho americano a ele. Acho que esse é um destilado tecnicamente melhor e equilibrado, mas o que o torna incrível é justamente não ser equilibrado. Então acho que algumas pessoas realmente gostariam disso. Eu, na verdade, não gosto. Eu não gosto. Mas olha, o incrível disso é que é repetível, facilmente mensurável. E você pode fazer pequenos testes de bancada, como este, sem precisar esperar anos em um barril para descobrir. Você pode obter resultados rápidos e repetíveis.
E pelo que descobri também, isso funciona com bastante precisão ao aumentar a escala. Então, se você medir com precisão, esse é o grande segredo em um frasco pequeno como este. Isso também funciona ao passar para 5 litros, 10 litros, de forma fiel. Diferente do gin, que ao aumentar a batelada pode ficar estranho. Mesmo sentindo que não acertei aqui, acho que poderia haver outra combinação. Talvez alternando entre carvalho francês e carvalho escuro. E assim por diante. Talvez usando metade. Bom, por que não? Vamos fazer isso. Vamos usar metade da quantidade, certo? Eu gostei disso. Na verdade, ainda não está perfeito. Acho que preciso colocar um pouquinho menos, mas está bem mais perto. Quero dizer que você pode experimentar facilmente isso. Além disso, isso também serve de lição. Se você for usar carvalho solúvel em um destilado que já tem carvalho envelhecido de verdade, talvez queira diminuir a quantidade também. Ou ao menos testar num lote pequeno antes de agir. Então, qual é a conclusão de tudo isso? Na minha opinião, sim, esse negócio realmente muda o jogo. Mas não é uma solução mágica, não vai te dar um destilado envelhecido instantaneamente. Isso ainda parece praticamente impossível na nossa área. Mas o que isso faz é permitir que você ajuste algo assim de forma realmente fiel e precisa. E eu adoro que esses caras simplesmente admitam isso. Eles não estão tentando exagerar. Eles não estão tentando dizer que isso vai transformar um destilado branco em um bourbon ou um single malt. Não é para isso que serve. Isso é uma ferramenta de precisão profissional que pode ser usada de maneiras realmente interessantes. E tem ótimas aplicações tanto para destiladores caseiros quanto para a indústria. Então me diga o que você acha. Como você usaria isso? Que ideias você tem de usos em que isso poderia ser muito útil? Te vejo na próxima. Continue buscando. Até mais.